internauta que nos acompanha em seus lares. Meu nome é Divaldo Cruz, eu sou voluntário, eu trabalho no Caiba Chute Americana e sou convidado para passar o Evangelho para vocês hoje nessa noite. Então nós vamos fazer uma breve preparação. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Aqueles que se sentirem afastados, fecharam seus olhos físicos, né? E erguendo o nosso pensamento sempre ao alto, principalmente agradecendo ao nosso anjo guardião, esse amigo que nos acompanha desde o nosso nascimento, que nos possibilitou estar aqui nessa noite, para mais uma vez nessa jornada de aprendizado do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui estamos todos reunidos. Que nós possamos nessa noite transmitir palavras de amor, de consolo, de orientação e de encaminhamento para todas as nossas vidas. Jesus nos dizia que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria aqui. E, portanto, Ele está entre nós. Nós agradecemos esse amado Mestre por essa possibilidade. E agradecemos também ao nosso Pai Criador, Pai amoroso, de bondade e de justiça. E como Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, falamos para todos os nossos corações. Pai nosso, de infinita bondade que estás no céu, santificado, ó Pai, seja o teu santo nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, de justiça e de bondade. Seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, jamais a nossa, aqui nesta terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, da medida que perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixais mais cairmos em novas tentações, que somente é Deus, o poder, o reino agora, para todos sempre, e que assim seja. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos estar trabalhando aqui o item da indulgência. Vamos falar um pouquinho sobre a indulgência, o que seria indulgência. É uma mensagem que vem da espiritualidade, transmitida por um espírito de luz. E, portanto, é muito importante que a gente, no primeiro momento, coloque para vocês, sobretudo aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é um braço do cristianismo. É um braço do cristianismo que Jesus nos trouxe há 2024 anos atrás, né? Aquele evangelho primitivo em que, infelizmente, muitas escolas religiosas acabaram deturpando, né, os seus fundamentos e os seus ensinamentos. E a doutrina espírita, então, não vem aqui, né, atrás de conseguir adeptos, desmerecer esse ou aquele credo, muito pelo contrário. Nós respeitamos todos os credos religiosos, que todos os caminhos levam a Deus, né? E a doutrina espírita, na verdade, ela vem acrescentar algo mais dessas informações que não estão completas nos nossos dias atuais. Então, essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ela trata o seguinte: Allan Kardec, um grande estudioso, né, desenvolveu o estudo por muitos anos e codificou, então, esses ensinamentos de Jesus. E de onde surge? Ele pega inicialmente o texto bíblico, né, é colocado, hoje aqui nós vamos ver o texto de essa indulgência vai ter em Mateus,
Ele dá uma, em seguida, Allan Kardec dá uma explicação, né, desse texto bíblico que é difícil de ser entendido muitas vezes, ou se não é procurado no seu sentido literal das palavras. As pessoas, as escolas religiosas vão mais na forma, não no fundo. Precisa analisar no fundo o significado de cada uma dessas coisas. E ao final, então, a doutrina espírita vem um espírito de luz acrescentar mais alguma coisa sobre o ensinamento. Então, quando Jesus, após o episódio no Calvário, que ele parte daqui, ele disse que partiria por hora, mas que enviaria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido nada mais nada menos é, em linhas gerais, o que a doutrina espírita, porque poderia ser qualquer outro nome, mas, no entretanto, a fundamentação é de que a vida não termina aqui, que nós somos todos espíritos eternos. E por que eu estou falando isso? Nós vamos falar aqui da indulgência. Analisando as palavras de Jesus o tempo todo, dá a impressão que ele estaria talvez querendo formar um exército de tolos, né? Que só falam em humildade, em caridade, em bondade, em perdão. Será que isso é aplicável nos dias atuais, nos dias tão difíceis como esse que a gente vive? Sim. Quando a gente da vida material de repente recebe um cartão de crédito, né? Normalmente vem lá 4 númerozinhos que é a senha para você a gente acessar o cartão. E Jesus deixou uma senha para nós. Com 4 letras também. Essas 4 letras chamam-se amor. Então, todos os ensinamentos de Jesus estão de acordo com essa lei de amor, que é uma lei universal. Jesus não vem inventar nada, tão pouco a doutrina espírita. A lei de amor é uma lei que existe em todo o universo. A gente está se trabalhando para conseguir compreender isso até os nossos dias. Imagine na época que ele chegou aqui, o povo, né, bem simples, bem humilde, sem, com pouco conhecimento e naturalmente violento, agressivo, né, homem que já vinha de gerações de cavernas, né. Então, um homem briguento, um homem assim que não aceitou com muita facilidade isso, mas ele foi ao longo de dos seus movimentos aqui, do seu messianato aqui, explicando aos homens que realmente era essa lei, a lei de amor, que praticaria no universo, não só agora, mas para todos sempre. E, portanto, né, se somos espíritos imortais, estamos aqui, qual é o significado dessa vida? O que nós estamos aqui para quê, será, hein? Porque morrer todos vamos, né? Esse fenômeno que chama-se morte, e todos um dia vamos atravessar esse momento. Então, qual seria o significado da vida? Chama-se evolução espiritual. Então, quando muitas vezes a gente ouve falar em reino de Deus, né? Em céu e tantas outras coisas, talvez para a gente, assim, a gente imagine que possa ter um lugar circunscrito, um lugar físico, né? Um local. A gente já se imaginou um local, por exemplo, eu consegui ir para o céu, então naturalmente eu vou ser recebido por Deus, ele vai estar lá e todos aqueles anjos dele, tocando aquelas flautas para a gente. Não é exatamente isso, isso não existe, isso é uma ficção. Na verdade, por reino de Deus, se entende algo que está dentro do nosso coração. Veja, nós temos que o tempo todo trabalhar, na verdade, o nosso interior, não o exterior. O exterior, isso aqui é uma massa física, que nós somos, na verdade, um espírito ocupando essa massa física, numa passagem pela Terra com o objetivo definido de evoluir. Jesus que veio aqui é um desses espíritos de alta envergadura moral, é um espírito evoluído que, a rigor, não teria necessidade de vir aqui. Mas como muitas vezes a gente não tem necessidade, daí ir a um hospital psiquiátrico, onde lá tem muitas doentes, né? Pessoas à beira da loucura, com tratamento psiquiátrico doloroso, né? Outros muito doentes do corpo físico, né? E muitos vão até aquele local para prestar um auxílio. Qual é a finalidade disso?
a mesmo que Jesus, a ajudar, levantar essas pessoas que estão necessitadas. Mas então a gente entra no tema dessa noite, que é a indulgência, nesse capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e o tema é indulgência. E quem vem trazer essa mensagem para nós é um espírito chamado José. Em Bordeaux, da França, de 1800 e alguma coisa, ele vem trazer essa mensagem. E ele fala: meus filhos, né? Se preocupai, né, mais com o vosso próximo, com todos aqueles que estão ao seu redor, e não os julgueis, né? Não vamos julgar as pessoas. Vamos, portanto, ser severos com o nosso próprio e não com o nosso próximo. Algo que existe, né, na vida, que nós somos assim. Quer na família, quer no nosso ambiente de trabalho, quer no dia a dia, nós temos aquele infeliz momento de fazer julgamentos. Quando a gente fala em indulgência, o que seria exatamente essa indulgência? A indulgência seria realmente a gente ser benevolente, ser caridoso, ser bondoso e ser compreensivo. Ver no nosso próximo, não os defeitos dele, e se a gente vê os defeitos nele, procurar ser compassivo, não levar em consideração, mas se puder fazer alguma coisa para ajudá-lo, que nós façamos isso de uma maneira calma, serena, tranquila, sem ofendê-lo, sem mexer com o seu orgulho. Na verdade, a indulgência é algo que é praticado o tempo todo. Um dos maiores exemplos de indulgência, por exemplo, né? Que é a aceitação, a compreensão do defeito dos outros e das falhas dos outros, seria um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe, o tempo todo, tem que ser indulgente com os filhos, tem que ser calmo, tranquilo, sereno, procurar passar uma mensagem que os vá conseguindo construir. Se os pais fossem realmente muito enérgicos com os filhos, rapidamente eles iriam à loucura, porque ainda não têm uma condição de compreender bem a vida. Então, isso nós devemos fazer no nosso dia a dia. Existe, por exemplo, uma pequena história, né, de um neto que chega ao avô e diz: "Ó, avô, eu fiquei sabendo que dentro da gente tem dois lobos. Um lobo muito mau, ruim, e um lobo muito bonzinho. Um lobo amoroso, um lobo que gosta de todo mundo, e o outro lobo, né? Um lobo violento, briguento, do mal." Aí ele pergunta: qual desses dois lobos vai vencer essa batalha, essa guerra? Aí o avô diz: olha, aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar. Então, isso serve para nós. De que é que nós estamos nos alimentando? Quais são os sentimentos que nós estamos colocando dentro do nosso coração para nos relacionarmos com as pessoas? Isso depende disso. Isso nos transporta aquilo que a gente chama, aqui nesta casa, por exemplo, nas casas espíritas, tem um curso cuja denominação é EAE, Escola de Aprendiz do Evangelho. É uma escola que ensina a gente a se conhecer, é uma escola que ensina a gente a fazer uma reforma interior. Na verdade, todos nós precisamos nos reformar. E essa escola nos ensina a nos conhecer. Se a gente se conhecer, a gente vai mudar muito a forma que a gente vai lançar o olhar ao mundo. Então, esse lance do perdão, da compreensão, do entendimento, vai estar lá. Vocês sabem uma coisa? Normalmente, a gente costuma ver no nosso próximo os defeitos que nós temos. Aqueles defeitos que a gente mais tem, é aqueles justamente que a gente vê no nosso próximo. Então, é importante a gente ver isso. É importante observar que quando a gente começa a fazer tipo um pré-julgamento, ver alguém já julga aquela pessoa feia, aquela pessoa chata, aquela pessoa. A gente já está fazendo um pré-julgamento. A gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode fazer isso. Na verdade, esse espírito José de Bordeaux, ele vem chamar essa atenção. Sejam realmente rigorosos com o vosso próprio e não com o vosso próximo. A gente precisa sempre ter esse cuidado. A gente precisa lançar esse olhar de indulgência para com o nosso próximo. Nos dias tão difíceis como esses que a gente caminha, né? E se aproxima de uma grande transição planetária,
em que as pessoas ficam meio que perdidas, com tanta tecnologia, tanta informação. É um excesso de informação tão grande que a gente entra em conflito o tempo todo. A gente precisa compreender. No entretanto, é bom que a gente saiba que esse olhar de compreensão, de entendimento, até de perdão mesmo que nós devemos ter em relação ao nosso próximo, não tem nada a ver realmente com aquelas criaturas que estão cometendo erros graves, né? Que não estão em comum acordo realmente com os ensinamentos de Jesus, com o amor. Como é que eu vou agir quando uma pessoa é um contumaz, né? É defensor de coisas erradas, de vícios, de erros? Como é, então, nesse caso, não devemos confundir realmente a magnitude desse sentimento da indulgência com a falta de responsabilidade. E aí tem um texto lá, né, de Jesus, num dos capítulos aqui, vai estar, e é bíblico também, que ele fala assim, ó, eu não vim aqui trazer a paz, mas a espada. Mas era justamente isso que os judeus esperavam de Jesus, que ele viesse aqui com o exército, para tirar eles da escravidão e expulsar os romanos, mas só que eles se enganaram. Que essa espada que Jesus se falava, não era uma espada destinada a matar ninguém. Essa é uma espada destinada à autorreflexão, à reforma interior nossa. Nós necessitamos de uma reforma interior. E olha, para que nós possamos melhor compreender tudo isso, para que a gente possa realmente entender o significado dessas leis de amor, leis universais. Assim como um engenheiro não constrói um grande prédio sem ficar muitos anos estudando. Assim como um médico não vai fazer nenhuma cirurgia que não seja a partir dos seus 35 anos de estudo em várias universidades, nós também não haveremos de compreender o significado de o que seria, por exemplo, como disse aqui, que José, um espírito de Bordeaux, está falando por intermédio de quem como? Quem é José? Quem são esses espíritos que a doutrina espírita tanto fala? Quem são os mentores espirituais que auxiliam os colaboradores voluntários da casa numa câmara de passe, nos grupos mediúnicos para orientar o tratamento espiritual de cada um? Quem são esses? Para entender tudo isso, é necessário estudar. Na vida não tem outra solução a não ser estudar. E não tem hora nem dia para começar isso. Então a doutrina espírita sempre está recomendando que a gente possa se interessar por livros ou por obras. Nós temos o Evangelho segundo o Espírito, que deve ser um livro de cabeceira. Isso aqui é um livro para a gente ler todo dia um pedacinho, não é livro de ler assim como fosse uma história. É um livro para ler um pedacinho em volta, para compreender. Aqui está ensinando essas leis de amor. E essas leis de amor, como eu disse, é cósmica, existe em todo o universo. É inadmissível que a gente possa continuar achando que, por exemplo, somos os únicos sobreviventes nesse universo. E quantas galáxias existem? Então, quando eu falo em evolução espiritual, mas evolução espiritual, evoluir para quê? Porque a gente tem vários mundos. E será que esse aqui é o ideal? A gente se acostuma e gosta dele, né? Mas não é o ideal. Esse mundo é um mundo de expiação e prova. Então, quando a gente fala realmente desse crescimento espiritual, da evolução espiritual, é que nós podemos aspirar ir para outros mundos. Assim como uma pessoa mora numa roça, depois vai para uma fazenda, depois vai para uma cidade maior, depois vai para os Estados Unidos, entendeu? Então é uma espécie de uma evolução. O espírito também é assim. E como compreender isso que eu vou falar? Pô, isso aqui é um corpo físico. Nós não somos isso, somos um espírito. Mas como se explica isso? Estudos. É necessário estudar. A doutrina espírita, ela não é colocada isso tudo de uma forma teórica. Eu tenho 45 anos de doutrina espírita e tudo que lhes digo são coisas comprovadas de reencarnações, de comunicações, de estar fora do corpo físico, entendeu? De se sentir fora do corpo, de achar que estava desencarnando, aí não volta, mas não é agora a hora, não.
Eu já tive várias experiências na vida em que tudo isso que eu coloco para vocês aqui são experiências pessoais minhas. E que se vocês se interessarem, vão também compreender. Todos nós somos médiuns, videntes, psicógrafos, vários tipos de mediunidade de cura. Todos nós temos essa capacidade. Ah, fulano é... Não é que fulano é... Não, todos somos. É que a gente não se preocupa com isso, não desenvolve isso. E isso é um dos casos que as pessoas estão em sofrimento justamente por não compreender e não desenvolver isso. Ah, eu não quero ser médico. Ah, não é um direito que tem. E de fato, tem alguns tipos de mediunidade que nos traz uma responsabilidade muito grande e não é fácil. Eu conheci uma pessoa que era médium vidente. Então a gente estava aí na rua, falei, o que está fazendo esse monte de gente vindo contra? Carros, inclusive, na contramão. Que estava vendo coisas que não estavam aparecendo. Nossos olhos não... Então, a doutrina espírita, ela vem o quê? Ela vem transformar aquilo que é natural, aquilo que é sobrenatural e natural. Essas coisas até então tidas tipo espírito, o espírito é um demônio, é uma coisa dentro de casa, é um problema, mas nós somos um espírito. Então um dia eu vou vir aqui visitar meus netos, meus filhos e tal, e eu vou ser tratado como um demônio. Olha como que acontecem as coisas, mas o tempo é senhor da razão e ele vai aos poucos mostrando tudo isso. No entretanto, voltamos ao tema inicial nosso, que é realmente, né, a gente ser bondosos, caridosos, indulgente. A indulgência compreende isso. Sermos compreensivos com o nosso próximo, darmos a ele o perdão dos seus erros cometidos, né? Não perguntou lá para Jesus, mas quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão lá? Será 7 vezes? Né? Vou perguntar logo um chute. Não, 70 vezes 7. Ou seja, não existe limite. E por que não existe limite? E os nossos erros? Que Deus nos perdoa o tempo todo. Tá certo que você já sabe que existe uma lei de ação e reação que faz efeito. E que todos os males que nós praticamos aqui, nós haveremos de reparar. Isso não seria justo realmente se fosse assim. Se eu fosse um bandido, matasse, fizesse um monte de coisa, depois eu vou lá, vamos dizer, me confessei e tal, reza 40 para não, tá perdoado. Não, mas e as pessoas que eu matei, as pessoas que eu prejudiquei? Isso é uma coisa clara. É por isso que existe aquilo que nós chamamos de reencarnação. Que muitas das coisas dos nossos seres cometidos, das nossas provas aqui, a gente não vai dar conta delas. E o Pai, ele é, entre uma das coisas, indulgente. Deus já começa a mostrar a indulgência, nos permitindo que nós possamos voltar aqui para corrigir todos esses nossos erros. Então, portanto, sejamos rigorosos com o nosso próprio e benevolentes com o nosso próximo. E com isso nós devemos realmente começar a evoluir espiritualmente para que possamos cada dia mais nos melhorarmos e atingirmos outros planos espirituais que não sejam planetas de expiação prova e que possam melhorar ou mesmo voltar aqui, porque a Terra está passando por uma grande transição, não ficará nessa movimentação, nessas guerras, nesse sofrimento, nessas fomes, tudo que nós estamos vendo aqui, um dia vai passar. Não sei se será para nós, mas um dia isso com certeza passa. Então, sendo assim, né, nós vamos mais uma vez agradecendo a espiritualidade amiga, aqueles que vieram aqui para receber nessa noite um tratamento espiritual, ou para ouvir uma palavra, uma única frase que possa penetrar em seus corações, para que possa se melhorar, para que possa distribuir em seus lares ou por onde passar. Somos gratos, meu Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, orando, vibrando, e nesse ambiente da mais absoluta harmonia e tranquilidade. Nós oramos e vibramos amor e luz por
todo esse universo maravilhoso, essa obra do Pai, todos os planetas, pelo planeta Terra, que embora seja ainda um mundo de expiação de provas, é o mundo que temos para nos regenerarmos. Vibremos pela confraternização religiosa, por todos os espíritos necessitados, por aqueles que estão encarnando nesse momento com tarefas definidas e aqueles que estão partindo desse planeta. Vamos levar uma vibração para os locais mais necessitados, para os hospitais, as criaturas se encontram nos leitos de hospitais ao dor, pelos nossos velhinhos desamparados e as criancinhas abandonadas, pelas nossas irmãs decaídas, pelos nossos irmãos toxicomaníacos, por todos os que pedem prece. Vamos deixar a cargo nesse momento uma vibração de amor e luz, que a espiritualidade leva ao local mais necessitado, que leve também essa mesma vibração para os nossos lares, e que, se for do nosso merecimento, com muita humildade possamos vibrar por nossos próprios, gratos que somos, meu irmão. Todas as bênçãos dessa noite possam estar dentro dos nossos corações, nessa noite, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.